satisfação que nós o recebemos aqui para uma palestra bastante importante, que com certeza vai contribuir bastante para a formação continuada dos nossos professores. Inicialmente, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do professor Nilson, e brevemente, professor, depois o senhor pode contribuir, mas o professor Nilson, ele veio para São Paulo estudar lá nos anos 60, e daí ficou por aqui, não é, professor? Ficou por aqui e trabalha no... Desculpa, só um momentinho. Prontinho, desculpe. Veio para São Paulo aqui estudar nos anos 60 e depois por aqui ficou, não é? E estudou na Universidade de São Paulo e desde os anos 70, né, 1972, está na Universidade de São Paulo, onde começou lecionando e atuando no Instituto de Matemática e Estatística da USP, depois se transferiu para a Faculdade de Educação, onde é professor titular, e no período de 93 a 94 foi professor visitante do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, num programa denominado Educação para a Cidadania. Por mais de 7 anos, foi chefe do Departamento de Metodologia do Ensino e Educação Comparada da Faculdade de Educação da USP. Ele atua nos cursos de graduação, de pós-graduação, orientou dezenas de mestrados, de doutorado, dentro da sua área de atuação, além de publicar livros, tanto livros paradidáticos, voltados para crianças a partir de 5 anos, e atua também, até hoje, coordenando 2 grupos de estudo, que são de frequência livre na Universidade de São Paulo, dispensam qualquer pré-requisito e acontecem semanalmente na sala 8 do bloco B da Faculdade de Educação. São os seminários de estudos em epistemologia e didática, realizados desde 97, e os seminários de ensino de matemática, que tiveram o seu início no primeiro semestre de 2008. O professor Nilson vai conversar um pouco conosco sobre a implementação do ensino por competências no ensino superior. Professor Nilson, mais uma vez, em nome da Fundação Santo André, eu agradeço por ter aceitado o convite e nos prestigiar na nossa Semana de Inovação Acadêmica, dedicada a todos os docentes do Centro Universitário Fundação Santo André. Muito obrigado, e eu lhe passo a palavra. Obrigado, Roberto. Essas datas e essas coisas aí que se alinhavou, é só para dizer como é velho esse cara, né? Professor, eu não tenho, evidentemente, a mínima intenção, mas quando eu estava vendo a sua trajetória, isso nos remete também para a nossa trajetória, não é? E daí eu estava pensando, eu falei, puxa, quando ele veio para São Paulo, nos anos 60, e eu era criança, não é? Na verdade, eu nem tinha nascido ainda, mas a gente verifica o quanto que nós estamos todos interligados, não é? Quando o senhor chegou na Universidade de São Paulo, eu estava entrando na educação básica, né? Em 72, eu estava entrando na educação básica, isso nos traz aqui juntos agora, nesse momento, para compartilhar aí a sua trajetória e vamos aprender todos com o senhor, com você agora. Muito obrigado. Vamos conversar, então. Só não acertamos umas coisas, assim, por exemplo, para compartilhar, eu posso compartilhar daqui, ou vocês é quem põe aí? O senhor pode compartilhar daí, nessa setinha que tem aí, logo abaixo dessas setas todas, janela inteira ou meia janela? Ou a tela... Nós estamos fazendo toda semana de compartilhar só a janela, tem dado certo. Uma janela, né? Isso. Mas está dito aqui, eu já tinha entrado mais cedo, que não é possível compartilhar, que eu preciso de alguma permissão. Deixa eu só ver se o Felipe está aqui na nossa sala. Felipe, para nos ajudar.
Professor Nilson, enquanto isso, eu gostaria só de agradecer. Meu nome é Márcia, né? Márcia Conrad, eu sou aqui da Fundação. Eu comecei lendo os seus livros, era uma coleção da Scipione que o senhor fez alguns títulos, né? E ali eu comecei a me interessar pelo ensino da matemática e outros ensinos, né? E depois eu continuei sendo sua leitora, vi algumas aulas suas lá na FEUSP, né? Então, eu só tenho a agradecer a sua participação na minha formação enquanto docente. Muito. Estamos juntos aí no mesmo barco, na mesma luta. Vamos em frente. Obrigada. Roberto, o Felipe Roberto, vai nos ajudar. O Felipe vai nos ajudar, professor. Felipe, você eu pode... mandei, só para esclarecer, eu mandei esses slides para vocês, né? Isso. Por e-mail. Deixa eu ouvir o Felipe. Felipe, por favor. Se facilitar passar daí, tudo bem. Mas eu mandei por e-mail e estou com ele aqui para abrir. E se não tiver nem por e-mail, nem para abrir, tudo bem, vamos conversar do mesmo jeito, né? Felipe, não estamos te ouvindo. Felipe, você está ouvindo? Oi, professor, desculpa, agora eu estou ouvindo. Por favor, você está com os slides do professor Nilson? Ele mandou para o e-mail de eventos? Eu mandei para o e-mail do convite, que era do Roberto e do Rodrigo, né? Ele está tentando, Felipe, apresentar, mas disse que ele não tem autorização para apresentar. Não tem autorização? Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho. O senhor clicou na setinha, não é, professor? Cliquei. Eu alterei agora de novo. Tentar apertar para compartilhar, ver se aparece a mesma mensagem aí. Você pode tentar novamente, professor Nilson. Estou tentando, continua a mesma coisa. Você precisa obter permissões para compartilhar a tela. Só um instantinho. Qual que é o e-mail que o senhor está utilizando? O senhor pode colocar aqui no chat para eu adicionar na lista de convidados? Qual é o e-mail aqui? O e-mail que o senhor está logado agora, do Gmail. É NJ Machado, sem o O no final. J Machado, sem o O, né? @gmail.com. Chegou na tela aqui agora. Chegou? Chegou. Tá perfeito. Agora eu consigo passar ou precisa ser alguém daí? Não, o senhor mesmo consegue passar. Eu mesmo consigo? Sim, o senhor consegue. Como que eu faço, então? O senhor, a gente já está vendo a tela do senhor. Estou vendo a tela, mas está paralisada. Salai, eu que compartilhei daqui, viu? Tem como você mandar para o Felipe, Rodrigo? Eu consigo mandar, eu vou mandar para o... Eu vou compartilhar para o Felipe o arquivo, e daí vamos ver se ele consegue pegar ele lá. Felipe, está no teu WhatsApp. Esse site, tá, só um instantinho. Em inglês, está tudo em inglês, mas não tem dúvida, né, que não vai ser problema para você. Aqui tem muita coisa interessante.
Olha, se encrencar muito, pode deixar, a gente vai conversar sem os slides, vamos em frente. Porque o tempo voa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, só um instantinho. Vai dar mais 2 minutinhos e a gente já prossegue. Felipe, eu vou por aqui, vou mudando do professor, então. Tá? O professor vai me sinalizando, eu vou mudando daqui. Tá bom? Aí a gente toca. Tá ok. Eu consegui abrir aqui, professor. Você conseguiu abrir? Rodrigo, é você que está falando? Isso, professor. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos ver se a gente acaba com o livre-arbítrio aí. aí. Nas duas palestras agora, nós estamos com 2 eventos em paralelo. Eu estou circulando nas duas. Está vazando, nós estamos ouvindo o evento paralelo aqui, né? Esse processo, muitos de nós deixaram as suas contribuições. Então. E uma das contribuições, né, que o Messias deixa lá foi, né, pegar aquela parte essencial. Eu estou apresentando aqui, professor Rodrigo. Consegui colocar aqui. Aí Quem o senhor tá sinaliza para mim, professor Nilson? Eu sinalizo, então. Você está com áudio? Você me ouve? Sim, eu te escuto. Eu só vou fechar o meu microfone para não então eu te peço, reunião, tá? Eu te peço diretamente o próximo, tá bom? Tá ok, sem problema. Então vamos lá. Começamos, então? Olha, o tema proposto pelo Rodrigo, acho que pelo Roberto, vocês veem que o título que está posto aí é uma parte dele, porque o tema era muito ambicioso, era como implementar o ensino por competências no ensino superior, não é? E eu diria, o que nós vamos fazer aqui para dar uma receita de como completar, né? De como implementar. Então, isso certamente é um trabalho para muitas cabeças, um trabalho de equipe, e eu vou falar algumas coisas sobre a ideia de competência no ensino superior, não é? Podemos para o próximo slide? Então, para começar, a melhor maneira de você garantir que você chega ao final da conversa é começar pelo final. O final é o seguinte, o último slide é esse aí. Não existe currículo por competência sem disciplinas. Não existe currículo por disciplinas sem competências, não é? Quer dizer, o nosso problema, aquilo que a gente tem que cuidar é de como estabelecer uma ponte entre as disciplinas e as competências, porque não adianta a gente entrar em acordo sobre essa nomenclatura bonita e ir para a sala de aula e continuar a ensinar cálculo, a ensinar todas as matérias do mesmo jeito que ensinava e que sempre ensinou, né? E como se fosse uma coisa paralela, ao lado, assim, né? Nós precisamos lidar com isso daí. Então, para lidar com isso, nós vamos discutir aqui, conversar um pouco sobre as ideias fundamentais de cada conteúdo, né? Porque é justamente esse conjunto de ideias fundamentais de cada conteúdo que garante que o ensino do conteúdo leve ao desenvolvimento de competências, né? Se você trabalha os conteúdos pelos conteúdos, por exemplo, você trabalha, pode dar aulas interessantes, assim, mas não chega lá, não chega no objetivo que é formar pessoas, desenvolver competências pessoais. Então, essa é a meta, vamos conversar a respeito disso daí, tá bom? Eu gostaria de pedir, sinceramente, que se houvesse alguma intervenção, não ficasse esperando o final, nem nada. Pode interromper, não tem nenhum problema, não atrapalhe nada,
tá bom? Qualquer intervenção, qualquer questão. Próximo slide. Quem que está me fazendo a gentileza? É o próprio Rodrigo? Não. É o Felipe. Hã? É o Felipe. É o... Bom. Felipe é o nome dele, professor. É o Felipe, tá bom. Ele Felipe, está te ouvindo direitinho. Por gentileza. Olha, essa conversa, para começar, não é nova, né? Essa ideia, esse diálogo, essa conversa, essa relação entre disciplina e competência, né? No Trivium, que é o primeiro currículo de que se tem registro no lado ocidental, na história ocidental, na China e tudo, os caminhos são outros, mas no pensamento ocidental, o Trivium foi o primeiro currículo, e eram 3 vias para o conhecimento, 3 matérias ao mesmo tempo que 3 competências, não havia essa distinção entre disciplina e competências, né? Eram 3 disciplinas que, em si, já diziam a que vinham, né? As 3 vias do Trivium, as 3 disciplinas do Trivium, era a lógica, entendida como dialética, a argumentação, capacidade de argumentar, a gramática, porque tratar mal a língua era considerado falta de civilidade, né? Quem trata mal a língua, na visão deles, trata mal qualquer pessoa, não pode, a língua é o que nos une. Então, a lógica, a argumentação, né, a gramática e a retórica. A retórica é uma disciplina fundamental no Trivium, é o que é considerado trivial, para todo mundo tem que saber, e a retórica, a gente hoje reclama dela e diz, isso é pura retórica, mas a gente reclama quando diz que é só retórica e não é mais nada, porque a retórica é fundamental. Um professor que vira para o quadro negro, dá aulas logicamente bem construídas, não é? Gramaticalmente fala muito bem a língua e não liga para os alunos, falta essa dimensão retórica, que tem a ver com escolher formas de falar e formas de argumentar que levem ao convencimento. Convencer é a palavra de ordem, né? Que é vencer junto com. Convencer não é converter. Vencer, chega lá junto com o outro. Bom, depois do Trivium tinha o Quadrivium, que eram 2 disciplinas que viravam 4, eram números e formas. Números em repouso, números em movimento. Números em repouso era aritmética, números em movimento era música. Formas em repouso, a geometria, formas em movimento, a astronomia. Era o Quadrivium isso, 4 vias e para se construir o conhecimento. Cada uma dessas disciplinas é disciplina e é competência ao mesmo tempo, e a cisão ainda não se deu. Com a ciência moderna, o número de disciplinas se multiplica muito, física, química, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, etc. E com essa fragmentação disciplinar, não é? A gente começou a descolar, estudar conteúdos e desenvolver competências. Conteúdos, como essa lista de matérias, e competências como a capacidade de síntese, a capacidade de análise, né, a capacidade de argumentação, a capacidade de tomada de decisões. Isso daí foi ficando escondido, não é? Fragmentado, perdido no meio desse monte de disciplinas que a gente estuda, e que muitas vezes faz com que a gente que trabalha na universidade e tudo se sinta incompetente diante de um exame vestibular. Você olha assim e diz, já fui bom nisso, mas não consegue, provavelmente, nem 20% de nós conseguiria passar novamente lá no vestibular que fez. Bom, os antigos, nossos avós, bisavós, eles lidavam bem com isso, com a história dos 3 R's. Dizia, meu filho, você vai para a escola, estuda um monte de matéria, mas, no fundo, você tem que aprender a ler, escrever e contar. É isso que você tem que sair sabendo da escola. Isso era coisa dos velhos, né? Ler, escrever e contar. Aqui e no mundo. Eram os 3 R's nos Estados Unidos, por exemplo, que era o reading, o writing, o arithmetic, né? Os 3 R's, que é isso que você tem que tirar da escola, sair da escola. Hoje, se você diz para um pai de aluno da escola básica, né,
que tudo que você vai ensinar para eles, para os alunos, é ler, escrever e contar, ele vai achar pouco o pai, né? Ele fica querendo mais coisas do que isso, achando que isso é pouco. No fundo, não é mesmo, né? Vamos ver. A gente está carente até disso, né? Mas aí, por conta disso, quer dizer, de buscar uma atualização para esse ler, escrever e contar, é aí que se encaixa o discurso das competências. No mundo, em torno... Deu zebra aí? Voltou, Felipe. Felipe, ativa a tela cheia para ampliar a imagem. Acho que está ótimo assim. Se vocês estão vendo, eu estou vendo bem e vejo vocês, está tudo bem. Era só passar. Veja, então, hoje, o caminho que a teoria seguiu não foi bem o de atualizar o ler, escrever e contar, ainda que existam personagens importantes que foram por aí. Por exemplo, o Paulo Freire, transformou esse aprender a ler em aprender a ler o mundo, a ler fenômenos de um modo geral. Então, não é pouca coisa aprender a ler fenômenos, ler o mundo, não simplesmente ler um texto colocado na sua frente. O contar também pode ser ampliado muito, porque em todas as línguas o verbo contar tem duas acepções, o enumerar e o narrar, o construir narrativas, contar uma história. Então, a gente vem para a escola também para aprender a contar a nossa história, aprender a construir narrativas. A gente constrói o significado hoje por meio de narrativas, sempre. O caipira sempre soube disso, que ele vive de causos, o executivo vive de cases, mas a gente, como professor, não vive sem uma história bem contada. Mas os caminhos foram outros e hoje há uma diversidade, uma verdadeira fragmentação na ideia de competência e muitos referenciais distintos para falar disso, mas o mais comum, o que tem mais as características de uma síntese, são essas três grandes competências que a gente busca desenvolver na escola. Quer dizer, a gente estuda disciplinas para desenvolver essas três grandes competências, que, na verdade, são três pares de competência. O primeiro, capacidade de expressão e de compreensão. Expressão de si e compreensão do outro. Expressão do eu e compreensão do outro que está ali na minha frente. Expressão em diferentes linguagens, expressão corporal, expressão artística, compreensão de fenômenos, não é só um texto que põe aqui na frente que eu tenho que compreender, mas é compreender o outro. Então, expressão e compreensão é um par. Não é competente quem se expressa muito bem e não consegue ver o outro, e nem é competente quem só vê o outro e não abre o bico. Então, esse equilíbrio no desenvolvimento da capacidade de expressão e de compreensão é uma competência, é um par de competências fundamental. Outro par é a análise e a síntese. A gente vive de fazer análise. Argumentar é analisar. Quem argumenta para defender um ponto de vista, pensa, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Esse é o pensamento crítico, analítico, que a gente tem que desenvolver, qualquer que seja a disciplina que a gente ensine. Mas não dá para ficar só na análise. Quem passa a vida analisando não faz nada. A pessoa que você vai conversar e pergunta, o que você acha disso? Ele diz, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Mas se você, o que acha? Por um lado tem isso, por outro lado... É um chato, né? Você precisa ver o que tem por um lado, o que tem por outro, mas precisa tomar decisões. Precisa fazer síntese para levar à tomada de decisões. Então, são dois pares já aí de competência. A capacidade de expressão e compreensão, que a gente busca em qualquer matéria que a gente ensine, não é? Cálculo, história, não importa, eu procuro desenvolver esse par, expressão, compreensão. A análise, a síntese ou a argumentação e a tomada de decisão, a argumentação como capacidade analítica e a tomada de decisão como fazer síntese. E o terceiro par de competências que a gente busca desenvolver na escola
é referir tudo que a gente aprende a contextos reais, específicos, né? Estudar uma coisa e saber relacionar com a realidade, com os diferentes contextos, mas, por outro lado, não é? É preciso ser capaz de extrapolar os contextos. Uma pessoa competente extrapola os contextos. O contexto é o lugar do fato. O fato é o que já está feito. O fato é participio passado do verbo fazer. Então, o contexto é o lugar do fato. A gente não pode se preocupar só com o que já está feito. A pessoa competente não pode ignorar o que já está feito, mas imagina, idealiza, finge, faz de conta, fantasia, ao lado do facto, que é o participio passado do verbo fazer, ao ficto, que é o imaginar, idealizar, fazer de conta. A gente precisa do facto, mas a gente adora um ficto. Ficto não é uma palavra que a gente use muito, mas ficção é. E a gente adora e precisa de ficção para poder viver a vida. Então, na verdade, essas coisas estão postas aí há muito tempo, e se agora, de 98 para cá, do Enem para cá, tem se falado um pouco mais disso, mas não quer dizer que a palavra competência surgiu agora, e a ideia de competência, e que essa problemática de que eu ensino conteúdos, mas quero formar gente, essa problemática é a problemática perene na escola. Felipe, por caridade. Bom, a fragmentação disciplinar, quando a gente pensa em muitas disciplinas, né, isso é ruim, por quê? É ruim porque a fragmentação da disciplinar leva à fragmentação do significado, a gente se perde. A gente fica vendo imagens soltas, isoladas, e não filmes, narrativas, fica vendo fotos soltas, assim, pontos soltos, às vezes nem fotos, pontos, né? E isso se dá, esse processo de fragmentação, ao longo de dois eixos. Um eixo horizontal, que está aí na tela, é o eixo multidisciplinar e interdisciplinar, quer dizer, as disciplinas começam a ficar muito isoladas, interações muito fracas. O discurso da interdisciplinaridade é o discurso da vamos fazer as disciplinas conversarem, vamos produzir interações. O professor de história precisa conversar com o de matemática precisa conversar com o de ciências, com o da linguagem. Então, é preciso reforçar as relações entre as disciplinas. Isso vale para qualquer nível de ensino. Quando não se pensa nisso, quando não se trabalha nesse sentido, a fragmentação aumenta. Mas a pior fragmentação, o pior tipo de fragmentação, é esse na vertical, esse que se dá aí na vertical, que é assim, a fragmentação que vai no eixo, que ocorre no eixo intratransdisciplinar. Intra quer dizer, dentro de cada disciplina, mal um assuntinho começa a ficar meio importante, ele proclama a independência e vira uma outra disciplina, né? Dentro das disciplinas vão nascendo novas disciplinas, que são especializações, pedaços, não é? E esse movimento tem que ser equilibrado, porque senão a gente vira tudo catador de farelos de disciplinas. Esse tipo de atitude, né, de disciplinar, intradisciplinar, tem que ser compensado com um movimento que é famoso, é importante, da transdisciplinaridade, que quer dizer eu buscar objetos, buscar disciplinas que tenham como objetos coisas maiores do que os objetivos estritamente disciplinares. Por exemplo, a bioética é uma superdisciplina. Os objetivos aí são a vida, o que é a vida, quando a vida começa, quando a vida acaba, o que é a consciência. Então, a transdisciplinaridade é uma superdisciplina e a bioética é um tema que atravessa transversalmente praticamente todas as disciplinas.
Felipe. Já falamos isso, quer dizer, era possível pensar numa atualização dos 3 R's, mas o caminho não foi por aí. Então, vamos daqui para frente, pode rodar, Felipe? Vamos buscar uma conversa sobre a ideia de competência para poder pensar na competência no ensino superior. Veja, competência, né? Competência, a gente diz assim, os conteúdos são meios para o desenvolvimento das competências. Claro, eu sou professor de matemática e eu ensino logaritmos para os meus alunos, e se eles me perguntam por que tem que estudar logaritmos, eu digo, tem que estudar logaritmos, porque se não estudar logaritmos, fica sem saber logaritmos. Aí vai ser um adulto que não sabe logaritmos, e o que faz um adulto que não sabe logaritmos? Esse é um discurso engasgado, não é? Medíocre no sentido de que para no meio, porque eu ensino logaritmo porque eu quero que eles compreendam algumas coisas que estão lá na frente. Se eu paro no meio, esse é o sentido próprio da mediocridade. Bom, então os conteúdos são meios, a gente quer formar pessoas competentes. Isso, às vezes, soa como uma desvalorização dos conteúdos. O quente, o importante são as competências, mas não é bem assim. Os conteúdos, na verdade, eles são fins, quando eu cotejo, quando eu comparo com as metodologias, não é? Quer dizer, as metodologias, na relação com os conteúdos, as metodologias são meios e os conteúdos é que são fins. Então, essa história de que se conteúdo é meio, então é fraco, precisa ser fim, depende do contexto, depende da relação, depende da confrontação que a gente faz. As próprias competências são meios quando a gente pensa nas pessoas, meio para a formação das pessoas. As competências levam ao desenvolvimento disso que é inteligência em sentido humano. Vamos em frente? Competência é uma palavra bonita, é uma palavra do século XVIII, não foi inventada agora, né? E competere, petere é um verbo latino que quer dizer pedir, e junto com os outros, quer dizer, saber buscar junto com os outros. A pessoa competente é a pessoa que sabe buscar junto com os outros. Quem quer fazer tudo sozinho não é competente, pode ser petente, mas não com, né? E a competência, numa frase, é assim, a capacidade de a gente mobilizar o que sabe para realizar o que deseja, o que projeta, não é? Quem não sabe nada, certamente é um incompetente. Quem não projeta nada, quem não está buscando nada que está lá na frente, se jogando para buscar algo que está lá na frente, que é ter um projeto, também não é competente, não é? Então, a competência é a capacidade de mobilizar o que se sabe, é preciso saber. Mas não basta saber, tem que saber pôr em ação. Tem gente que a gente encontra cheio de projetos, né? 10 anos depois a gente volta a encontrar a pessoa, ela continua cheia de projetos e não fez nada. Falta competência, falta essa capacidade de mobilizar, de mobilização, de pôr o conhecimento em ação. É essa marca da ideia de competência. Vamos lá, Felipe. Os ingredientes, os elementos que compõem a ideia de disciplina são 3 pares aí, né? Competente, para começar, é gente, é pessoa, é gente. Não existe objeto competente. Esse computador que eu estou usando não é competente. O que ele está pedindo, o que ele está buscando? Né? Ele não faz projetos. Então, a pessoalidade é o primeiro ingrediente, mas competente é uma pessoa íntegra, mas uma pessoa integrada, íntegra e integrada. Quer dizer, a integridade significa uma pessoa em relação com os outros, não é? Uma pessoa que se expressa, mas compreende, não é? Uma pessoa que busca, não é, a relação com o outro. Então,
Pessoalidade e integridade, a pessoa íntegra e integrada com os outros é uma marca da ideia de competência. A competência tem a ver com o âmbito. Ninguém é competente para todos os âmbitos, a gente é sempre competente num determinado âmbito. Nesse sentido, a ideia de competência partilha essa característica com a ideia de autoridade. Toda autoridade também tem um âmbito, não existe autoridade para todos os âmbitos, uma autoridade só. Então, tem um âmbito que é o lugar do fato, mas competente é quem leva em consideração o fato, mas é capaz de extrapolar, de vez em quando dar uma extrapoladinha, porque se limitar ao fato, ao que já existe, é fatalismo, não é? Não basta. Então, o competente não pode ignorar o âmbito, o fato, a realidade, se ignorar é doido, não é? Mas não pode se conformar ou permanecer amarrado à realidade. O competente, a pessoa competente, extrapola, cria fictos, que são pensamentos desejosos, assim, não é? Eu quero isso, eu busco aquilo. Esse é o sentido da pessoa competente. E o terceiro par é assim, a pessoa competente mobiliza, põe em ação conhecimento, mas mobiliza o que sabe, mobiliza o conteúdo que tem. Certamente, quem não tem conteúdo não pode mobilizar, não tem o que mobilizar, né? Há pessoas que se contentam com o fato de os alunos terem, alguns alunos, né, terem muitas iniciativas, fazerem muitas coisas e nem estuda muito, mas até faz um monte de coisa. A gente não pode se contentar com isso. Se um aluno não estuda muito e é um bom aluno, a gente tem que convencê-lo a estudar mais, a ter mais conteúdo, que nós estamos precisando ganhar uns prêmios Nobel aí. Não dá para se contentar com um aluno que estuda pouco, mas faz e acontece. Tem que estudar muito e fazer e acontecer. Então, são esses os três pares, e esses três pares de competências levam a gente tanto para a questão, a referência aos alunos, como a referência aos professores. Vamos ver como é que fica a ideia de competência para alunos e professores. Próximo slide, Felipe. Isso daí é praticamente o slide anterior, a pessoa integrada, o conteúdo mobilizado e o âmbito e a extrapolação do âmbito. Pode ir para o seguinte? Na verdade, esses três pares representam esses três eixos em que as pessoas, de um modo geral, se constituem. O eu e o outro, a expressão de um lado, a compreensão do outro, a análise e a síntese, a argumentação de um lado, a tomada de decisão do outro, e o concreto e o abstrato, quer dizer, a realidade, o âmbito, o contexto, o fato de um lado, e a abstração, a ficção, a imaginação solta, não é? O faz de conta, que é importante, é marca de uma pessoa competente também, do outro lado. Pode rodar? Significa, no caso dos alunos, né, o que a gente busca desenvolver no caso dos alunos, em todos os níveis de ensino em que a gente trabalha, né? Está aí as 6 grandes competências, né, os 3 pares de competência. A Base Nacional Comum Curricular, na sua abertura, já fala de 10 competências iniciais, 10 competências fundamentais, não é? Gerais, 10 competências gerais. Mas se a gente lê com um detalhe, com cuidado, a gente vê que não há nada nas 10 que não exista nesses 3 pares aqui, dessas 6, expressão, compreensão, imaginação, contextuação, argumentação e decisão. Tomada de decisão está em 2 delas, pelo menos. Então, a base é um documento importante, um documento com muita coisa interessante. Agora, ele tem um formato muito grande, muito elástico, assim, ele
é um documento com mais de 600 páginas e que fala de competências gerais, fala de competências por área, fala de competência por disciplina, e no total, quando você acaba de ler a base, você percorreu 115 diferentes competências. E essas competências que se realizam na prática, não é? Por meio de habilidades, as habilidades são as formas de manifestação das competências, não é? A competência é a capacidade de expressão. Agora, como é que eu mostro que tenho capacidade de expressão? É se eu mostro me expressando na língua, me expressando por meio de números, não é? Eu me expressando... Bom, a compreensão é a competência geral, mas compreender o quê? Compreender fenômenos, compreender a importância da água, compreender um texto, compreender um gráfico. Essas formas de manifestação de competência, que são as habilidades, na Base Nacional Comum Curricular, elas são 1.567. Não estou brincando. Então, a busca da capacidade de síntese precisa ser uma dessas competências mais fortes no mundo de hoje, senão a gente se perde nos petabytes, nos zettabytes, e vai por aí, a gente se perde e não acha mais nada. Pode rodar? Oi, Felipe. No caso do professor, na perspectiva do professor, os 3 pares grandes de competência para a gente desenvolver em todos os níveis de ensino são mediação e fabulação. Mas vamos ver a mediação. A mediação é mediação de conflitos. Um professor competente é um bom mediador de conflitos, mas que conflito? Briga? Não necessariamente, não essencialmente. Conflito de interesse, porque os alunos estão interessados em coisas e a escola está interessada em outras coisas. O interesse da escola é currículo, programa, o interesse dos alunos é outras coisas, né, aparecem, e não dá para você ignorar o interesse dos alunos. Então, você tem que ouvi-los, mas tem que aproximar o interesse deles do interesse da escola, sem ser indo para a sala de aula e perguntando assim, o que vocês querem? Querem bacalhau? Tome bacalhau? Não, não é perguntar o que eles querem, mas não pode se ignorar o que eles querem. Então, mediar conflitos de interesse, trazer o interesse para os alunos, contar histórias o tempo todo, um professor é um fabulador, histórias envolvendo valores, não é? Tecer, a gente tece o tempo todo, tece quer dizer puxa fios, relacionando temas intraescolares e temas extraescolares, mas quando a gente tece, mistura um monte de coisa, então a gente mistura o que vale muito com o que vale pouco, então a gente precisa mapear. O professor é um cartógrafo, é um mediador, é um contador de histórias, é um que vive puxando fios para interligar coisas as mais, aparentemente mais distintas, mas ao ligar tudo, mistura coisa grande com coisa pequena, o que vale muito com o que vale pouco. Então, o bom professor, ele é um cartógrafo de relevâncias, ele não é porque as coisas estão ligadas que valem a mesma coisa, estão ligadas, eu uso uma para entender a outra, mas uma vale muito, outra vale pouco, é assim. Mas, principalmente, ao pensar as competências do professor, um professor competente é um professor que sabe usar a autoridade que lhe compete, não é? É da competência do professor exercer uma autoridade, mas sabe exercer essa autoridade com tolerância, que é o par complementar da ideia de autoridade. Na verdade, a expressão compreensão do professor é o exercício da autoridade com tolerância. A autoridade é uma palavra difícil de a gente falar,
e muita gente pensa logo em autoritarismo e rejeita o exercício da autoridade para não parecer autoritário. Mas isso é um mal-entendido. A palavra autoridade é um par complementar da palavra responsabilidade. Quando for difícil falar num certo ambiente sobre a autoridade, porque dá urticária nas pessoas, fala da responsabilidade do professor, que aí vai bem, não é? E a responsabilidade do professor tem que ser assumida, não dá para prevaricar. Prevaricar é crime. Quem tem algo pelo que se responsabiliza e não o faz, comete o crime da prevaricação. Então, o professor não pode invadir os alunos, não é? Impor. A tolerância é um valor, é uma competência do professor, o exercício da tolerância, mas ele não pode abdicar da sua responsabilidade ou da sua autoridade. Pode rodar? Quando a gente olha para o início, o trivium, a gente vê que não está muito longe esses 3 pares de competência, né, esse conjunto, do trivium, gramática, lógica, retórica, não é? Não está muito longe. Expressão e compreensão envolve expressão e compreensão na língua, né, numa língua estrangeira, em línguas estrangeiras, expressão artística, expressão corporal, não é? Tudo isso faz parte desse espaço da comunicação. A argumentação e a decisão é a lógica, é a dialética, que era a disciplina do trivium, não é? A concretização e a imaginação era o papel que a gente tinha que trabalhar na retórica, que era, assim, imaginar, idealizar, extrapolar o chão da fábrica ali, não ignorar, mas ser capaz de ir além, não é? De fantasiar, essa capacidade de imaginação. Isso não está tão longe, essas competências de hoje, com as competências dos antigos. O ponto fundamental hoje é que há valores envolvidos, não é? Que estão transformando os cenários. Por exemplo, a tecnologia está aí alterando o significado de se comunicar, alterando o significado de estar próximo. Nós estamos aqui num sistema de proximidade que não existia 100 anos atrás, não é? Então, é preciso dar vida a isso daí, mas o arcabouço, o esqueleto já está posto e não é muito diferente da ideia de competência dos antigos, do trivium. Rodar. Voltamos, então, exatamente ao ponto de partida, quer dizer, não existe currículo por competência, né? Sem conteúdo, não existe currículo por conteúdo sem competência, não dá isso, quer dizer, a gente vê o tempo todo, atualmente, alunos fazerem um curso de engenharia, na nossa universidade mesmo, na Poli, fazer um curso de engenharia e daqui a pouco está trabalhando no sistema financeiro ou num banco. Ele estudou resistência dos materiais, essas eram as matérias, esse era o currículo, mas aí desenvolveu competências como capacidade analítica, né, capacidade de síntese, estudando matérias, e de repente ele muda de matérias, mas leva a sua capacidade analítica para onde ele vai. É claro que não vale tudo, não é assim, estuda qualquer matéria, mas eu quero dizer que o fato de parecer um grande desvio, às vezes não é. O nomadismo, a pessoa trabalhar numa área e se deslocar para outra em função de razões do coração, não é? De gostar mais, mas ele leva essas competências que desenvolve
ele transfere essas habilidades, essas formas de manifestação de competência que ele adquire para diversos âmbitos, diversos contextos. Essa é justamente a marca de uma pessoa competente. Bom, mas aí chegamos num ponto, que era o nosso ponto de partida, né? Como é que a gente faz para ensinar o nosso conteúdo disciplinar? Vamos para a nossa sala de aula ensinar o nosso conteúdo disciplinar e desenvolver competências nos alunos. Como é que a gente faz isso? Qual é o caminho? A ponte entre as disciplinas e as competências são as ideias fundamentais. Vamos, então, a partir de agora, conversar sobre isso. Felipe, roda. Essa é a ideia, né? Um conjunto de ideias fundamentais é que garante a ponte conteúdo-competência, não é? É uma encrenca boa essa, né? O que é uma ideia fundamental? Quando a gente planeja a nossa disciplina, não é? Então, entra a variável tempo. Você planeja um semestre, planeja um bimestre, planeja uma semana, planeja uma aula, mas aí entra o tempo. E aí você vê, assim, o que eu ponho e o que eu não ponho, porque se não há limitação do tempo, dispõe tudo, mas não é possível, nem é necessário se conhecer tudo. Primeiro, não é possível, mas em segundo lugar, não é necessário. A gente precisa saber bem, conhecer bem o que a gente quer, e aí buscar no que existe o que interessa aos nossos projetos, não é? Pessoais, coletivos, não é? Institucionais. Bom, agora, é preciso de um critério para poder a gente, estando preparando nossa aula, nosso programa, nosso currículo, né? A gente dizer isso eu ponho, isso eu não ponho, isso é fundamental, isso não é fundamental. Precisamos de um critério para isso, né? Porque o que é fundamental, o que não é? Para quem gosta muito de um assuntinho, esse assuntinho pode parecer para ele fundamental, mas é preciso objetivamente ter um discernimento do que é fundamental e do que não é. Vamos ver isso no próximo slide aí. Felipe? Olha, eu vou propor 3 critérios para poder, quer dizer, 3 exigências, né? Um critério com 3 exigências para poder, diante de um assunto, eu dizer, eu ponho na minha programação porque esse assunto é fundamental, ou então eu não preciso pôr porque esse assunto não é fundamental, né? E partindo do fato de que não é possível ensinar tudo, não é possível e nem precisa, mas não é possível, não é? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe o quanto não sabe. Quem sabe pouco, não sabe que não sabe. Agora, quanto mais se conhece, mais se sabe o quanto não se sabe. Então, se sabe que não se pode ensinar tudo. Mas aí, o que eu posso ensinar no tempo que eu tenho, né? Na preparação das aulas da minha matéria, né? Então, o primeiro critério para poder eu distinguir se um tema, uma ideia é fundamental ou não é, a primeira exigência tá na linguagem, quer dizer, eu tenho que conseguir explicar o significado dessa minha ideia, desse meu tema aí, desse meu assunto, usando apenas a linguagem ordinária. Esse é um teste crucial. Se eu já precisar de uma linguagem técnica para falar de um assunto, esse assunto pode ser importante, mas não é fundamental. Assuntos importantes as pessoas podem estudar em outros momentos, quando se interessam vão lá. Assuntos importantes podem ser assuntos complementares, podem ser assuntos de aprofundamento. Aprofundamento não é fundamento, não é? O fundamental, o que é? Então, qualquer coisa fundamental, eu preciso verificar se eu consigo explicar a importância apenas recorrendo à linguagem ordinária. Por exemplo, um professor de física quer pôr
energia no seu currículo. Aí um pai de aluno pergunta assim, mas para que você quer ensinar a energia? Para que isso é importante, é fundamental? Aí o professor de física diz, você precisaria ter feito um curso de física para poder entender isso. Não está legal, não está bem, né? O professor competente, ele vai ter que saber dizer, olha, eu quero ensinar energia, sim, a vida é movimento, energia é capacidade de produzir movimento. E há muitas formas de produzir movimento e não sei o quê. A gente não vai parar nessa linguagem ordinária, mas tem que saber partir da linguagem ordinária para qualquer assunto. Tudo que é fundamento parte da linguagem ordinária. Não é? A gente é capaz de explicar recorrendo apenas à linguagem ordinária, sem sofisticação técnica, para explicar o significado do assunto. Primeiro teste. Segundo teste, para ver se um assunto é ou não é importante, é o teste do isolamento. Quer dizer, esse assunto aqui é fundamental ou não é fundamental? A gente aí busca, esse assunto está relacionado com o quê? Aí você não vê relação nenhuma com outros assuntos. Não, esse assunto é isoladinho, é só ele e Deus, não tem relação com nenhum outro assunto. Então, não é fundamental. Justamente porque é fundamento, é base, vem de baixo, o fundamental articula muitas partes da nossa disciplina, não é? Relaciona muitas partes da nossa disciplina. Professor de matemática, a ideia de proporção, de proporcionalidade é fundamental. Sim, é fundamental. Ela está presente quando eu trabalho com frações, com grandezas diretamente proporcionais, com trigonometria, com semelhança, com a função do primeiro grau, tudo expressa uma proporcionalidade. Então, eu vejo a multiplicidade de frentes em que uma ideia realmente fundamental se articula, né? Então, eu consigo falar na linguagem ordinária, não é? Ela não é isolada, ela está ligada assim, a diversas partes do conteúdo que eu estou ensinando. E o terceiro ponto que caracteriza um critério para poder a gente não... a gente discernir o fundamento do complemento ou do suplemento, né? Ou do aprofundamento. É o critério do transbordamento. Veja, toda ideia realmente fundamental, toda, eu começo a falar dela, eu já pulo para outra matéria, sem querer. Por exemplo, a gente falou há pouco de energia. Energia é fundamental na física. Mas eu falo 2 minutos sobre energia, eu já estou falando de química, ou de biologia, ou de geografia hidroelétricas. Energia não cabe dentro de nenhuma matéria especial. A marca de uma ideia que é realmente fundante, não é? É ela transbordar os limites da disciplina em que ela nasce. Então, com esses 3 crivos, assim, a gente pode perfeitamente separar o assunto que a gente ensina em coisas fundamentais e coisas que são suplementares, são, às vezes, penduricalhos, que, se o aluno quiser, conhecendo o fundamental, ele vai buscar essas coisas suplementares, não é? Se não quiser, não vai e não faz falta. Agora, o aprofundamento também, nem todo mundo vai se aprofundar em tudo. A gente conhece o fundamental de tudo e se aproxima em algumas disciplinas, se aprofunda em algumas disciplinas, não é? Mas aí está um critério para poder a gente trabalhar e organizar a nossa disciplina, seja em que nível que a gente está trabalhando. Pode rodar, Felipe? Exemplos de ideias fundamentais no currículo de matemática. A ideia de equivalência, a ideia de ordem, essas 2 ideias, por exemplo, praticamente constituem a ideia de número, né? Os números, as classes de equivalência, as relações de inclusão, não é? Então, a equivalência e a ordem são ideias fundamentais da matemática. A ideia de medida, mas a ideia de aproximação também. A ideia de proporcionalidade, mas a interdependência não proporcional. A ideia de variação, mas a ideia de invariância. E a ideia de demonstração, mas a ideia de incerteza.
não é? São pares aí de ideias fundamentais. Não pode ir muito longe isso não, viu? São quatro ideias fundamentais, 6, 8, 10, 12... E se começasse... Quem diz que tem 400 ideias fundamentais na sua matéria, deve ter derrapado em algum lugar, porque o fundamento é constitutivo, assim, se estrutura em torno de poucas ideias, não é? Há um exercício muito interessante, feito em um livro do Keith Devlin. Devlin é um matemático importante, vivo, e um matemático que fez uma tese de doutorado muito bonita, que se chama Logic and Information, né? Que é sobre a medida da informação de uma mensagem, mas depois ele foi para a área de, assim, vamos dizer, paradidático, assim, de livros com conteúdo, mas livros paradidáticos de matemática. E ele escreveu um livro em que ele reduz as ideias fundamentais da matemática a basicamente apenas duas. Dessas duas ideias, ele deriva todo o conteúdo de matemática. E as duas ideias fundamentais que ele escolheu, não é? Que ele produziu aí a síntese, foram a ideia de invariância e a ideia de variação. Ela diz, o matemático é tarado por isso, né? O matemático é tarado por uma invariância. Ele percebeu um matemático, que o comprimento de uma circunferência dividido pelo diâmetro dá sempre o mesmo número, qualquer que seja a circunferência, pode ser uma circunferência pequena, um pneu de carro, uma circunferência grande, uma aliança, não importa, dividindo a circunferência, né? O comprimento da circunferência pelo diâmetro dá sempre a mesma coisa, que é o número π. Pronto, ganhou a vida quem descobriu uma invariância importante como essa, né? E o matemático vive atrás de invariantes, é tarado por invariantes. Agora, quando ele não acha, ele vê coisas que variam, aí ele procura invariantes no modo de variar, não é? Tem uma PA, por exemplo, cada termo é diferente do outro, mas eu somo sempre a mesma quantia, Então, eu já fiquei feliz, né? Porque varia, mas varia sempre da mesma quantia. Eu descobri um invariante na forma de variar. E isso se prolonga indefinidamente. Você encontra modos de variar e taxas de variação e taxas de taxas e taxas de taxas de taxas e assim por diante, não é? E como um exercício, não precisa chegar a tanto, mas como um exercício, ele escreveu um livro chamado Matemática, a Ciência dos Padrões, em que ele praticamente deriva todo o conteúdo de matemática da escola básica desse par de valores, desse par de ideias aí, variação e invariância. A ideia de incerteza é uma ideia fundamental em matemática. A gente demonstra coisas, mas a humildade da demonstração tem que ser ressaltada diante da incerteza, por exemplo, da probabilidade, né, da estatística, e vai por aí. Um pequeno conjunto de ideias, a partir dele derivar todo o conteúdo, relacionar todo o conteúdo, é a maneira de a gente se deter naquelas grandes linhas da ideia de competência, capacidade de expressão, de compreensão, né? Isso aqui é uma ponte, é um degrau intermediário, né? Para poder eu ensinar a minha matéria e desenvolver a formação pessoal, né? As competências pessoais. Algumas ideias são mais ou menos novas. A ideia de problematização, de enfrentar situações de problema, é uma ideia importante.
e a ideia de representação sempre foi uma ideia importante em matemática, mas hoje a gente está vivendo na própria ideia de número um incremento muito acentuado dessa dimensão representação na constituição da ideia de número. O RG da gente é um número que não expressa equivalência, ordem, contagem, medida, né? Expressa representa outras coisas. Cada pedaço do CPF ou do RG representa alguma coisa que não é diretamente nem contagem nem medida, não é? Mas a ideia de representação é uma ideia especialmente importante. A ideia de enfrentar situações de problema, não é? A gente está agora num nível de trazer essa ideia para a sala de aula, num nível que é assim de otimização, quer dizer, não só resolver um problema nos interessa, mas a gente quer resolver da melhor maneira possível, a gente quer achar não qualquer solução, mas a melhor solução. E assim, um pequeno conjunto de ideias pode orientar todo um curso de matemática. Vamos em frente, Felipe? Para fazer um exercício de se ver como um conjunto de ideias fundamentais de diversas disciplinas, está aí no meio, e que a gente pode associar a múltiplas matérias, disciplinas dessas 6 aí representadas, não é? Isso é para deixar aí, os slides estão aí disponíveis para vocês, para um exercício em algum momento. A ideia de narrativa, por exemplo, é uma ideia fundamental de que matéria? Da história, com certeza, da língua portuguesa, com certeza, mas é de tudo, viu? A ideia de narrativa é fundamental em todas as áreas. Hoje, a construção do significado se dá por meio de uma história bem contada. A narrativa é uma ideia que, pode dizer, nasce na história, ou nasce na língua, né, as narrativas, mas transborda para outras disciplinas, não é? A ideia de equilíbrio. Eu posso pensar em matemática, mas eu posso pensar em química. A ideia de proporção. Eu posso pensar em matemática, mas posso pensar em química. A química vive da proporção. Enfim, é um exercício interessante passear por esse mundo de ideias e fazer a associação com as disciplinas, buscando, isso sim, não é? Buscando trabalhar, ensinar as disciplinas, tendo em vista o desenvolvimento dessas ideias. É isso que vai nos aproximar da formação, da boa formação pessoal. Põe outro slide, Felipe. Eu queria fazer apenas um exercício. Um quadro negro é bom numa hora dessa, mas não daria aqui, né? Até tem ali, mas, enfim, tempo. Mas eu queria examinar em algumas matérias, por exemplo, o ensino de cálculo diferencial integral, né, numa faculdade de engenharia, né? E quais são as ideias fundamentais? E como é que a gente lidaria com isso de currículo, de programa e tudo? Como é que a gente articularia? 2 minutinhos de conversa fiada sobre isso, viu? Vejam. Agora mesmo, durante essa tristeza toda da pandemia, a gente viu isso, né? Viu o cálculo diferencial nas telas da televisão todos os dias, porque todos os dias se afirma assim, o número de mortos por dia e o total de mortos. O número de mortos por dia é a taxa, né? Que é assim, 1.000 mortos por dia. É claro que a primeira questão já é dizer, é constante ou não é constante? É constante ou é variável, né? Essa ideia já aparece aí. Se for constante, 1.000 mortos por dia, é muito fácil atualizar o total de mortos, né? Se não for constante, aí como é que a gente faz?
aí a gente está entrando no curso de cálculo, porque o curso de cálculo começa bem assim. Se a velocidade for constante, eu consigo calcular bem quanto o carro andou em tanto tempo, se a velocidade for constante. E se não for, não é? Aí eu entro no curso de cálculo. Então, essa passagem, as duas ideias fundamentais do cálculo são só duas, são as ideias de derivada e a ideia de integral, ou a ideia de taxa de variação e a ideia do total produzido a partir daquela taxa de variação, do total que saiu, que entrou, conhecendo-se a taxa, não é? As taxas e os totais são as derivadas e as integrais, não é? A gente poderia conversar sobre isso com os alunos numa aula inicial, falando de Gabriela e de Raul Seixas. Gabriela eu nasci assim, você sempre assim. Imagine a função constante. A função constante é uma função gabriélica, não é? Já se poderia dar um exemplo, né? A felicidade não é uma função constante para ninguém. A felicidade é uma função de outro tipo. Mas vamos considerar a função gabriélica, a função constante. E tem a função Raul Seixas. A função Raul Seixas é doidona, é a metamorfose ambulante, ai, mudança, sou favorável. Né? Então, o cálculo pode ser resumido como uma tentativa de a gente pôr continuamente em diálogo Gabriela e Raul Seixas. Como assim? Porque a gente vai tratar uma coisa que é variável como se fosse constante, como se fossem umas gabrielinhas, assim, constante em pequenos trechos. Por exemplo, como é que a gente resolveria o seguinte problema? Aqui nessa sala, entre 8 e 10 horas da noite, qual foi a temperatura média aqui na sala, entre 8 e 10 horas da noite? A gente já vai direto, assim, ó, se a temperatura foi constante, das 8 às 10 horas da noite, então eu já respondi. Se foi constante, esse é o valor médio. Agora, a temperatura não foi constante, ela variou. Eu estou com um termômetro aqui, estou vendo que ela variou, não é? Caiu, subiu, variou. Como é que eu faço a média e digo a temperatura média aqui da sala entre 8 e 10 horas da noite? É fácil, é só pôr Gabriela para conversar com Raul Seixas, é só fazer assim. Eu divido, são 2 horas, das 8 às 10 da noite, são 2 horas. 2 horas, 120 minutos, Então, eu divido em 12 intervalos de 10 minutos. E a cada 10 minutos eu meço o valor da temperatura. Eu olho no termômetro grande ou no relógio grande e vejo o valor da temperatura, não é? Então, nos primeiros 10 minutos foi isso, nos segundos 10 minutos foi isso, mais 10 minutos foi isso. Eu tenho 12 medidas. Suponho em cada pedacinho que a variação foi pequena. E aí eu suponho constante em cada pedacinho. E somo esses 2 números, esses 12 números, divido por 12, tenho a temperatura média. Aí eu estou fazendo Gabriela conversar com Raul Seixas, estou usando o teorema fundamental do cálculo, estou usando o teorema da média, do valor médio, sem falar em nada disso daí, não é? Então, mas isso é um cálculo grosseiro, porque em 10 minutos a temperatura variou bastante. Tá bom, então vamos refazer o cálculo agora, fazendo a cada minuto 120 medidas de temperatura a cada minuto, que eram 2 horas. Então, aí, juntando tudo isso, somando os 120 números que foram anotados e dividido por 120, eu tenho a temperatura média. Enfim, mesmo sem falar diretamente, e é claro que eu estou falando de uma primeira abordagem, de uma primeira apresentação, mas é claro que sem falar diretamente nem o nome derivada, nem o nome integral, eu estou raciocinando com as ideias fundamentais do cálculo, que são, primeiro,
é constante ou não é? Ou é variável? A função é constante ou é variável? Se é constante, eu sei fazer uma coisa. Se é variável, eu não sei. Aprendo com o que é constante, dividindo esse pedaço em que ela é variável, a função é variável, em vários pedaços menorzinhos, não é? E tratando cada pedaço menorzinho como se fosse uma gabrielinha, como se fosse constante em pequenos trechos. E por aí vai, não é? Aqui não é o caso, mas os polinômios a gente poderia trabalhar muito bem no curso de cálculo, né? Veja, é possível dar um curso completo de cálculo, completo, todas as nuances, completo mesmo, em meia hora aqui. Meia hora, todo mundo entendendo tudo o que eu falei, com uma única condição. A condição é eu restringir o universo das funções. Imagine assim que tudo que é função que existe na vida é função polinomial do primeiro grau. Só existe função do primeiro grau. F de x é ax mais b. Não tem outro tipo de função no mundo. Então, aí eu digo o que é a derivada dessa função, eu calculo integrais, né? Calculo área embaixo de gráfico, nada de aproximação, tudo absolutamente rigoroso, exato, sem aproximações, não é? No universo das funções do primeiro grau. Agora, até equações diferenciais a gente ensina a resolver, porque o que é uma equação diferencial? É uma equação cuja incógnita é uma função. Só tem função do primeiro grau, então resolver equações diferenciais é você dizer assim, qual é a função cuja derivada, né, é esse valor aqui? Qual é a função cuja derivada é 5? Isso é uma equação diferencial, né? Eu digo assim, f' de x é igual a 5. Quem é o f de x? Qualquer um vai ver que o f de x vai ser 5x a menos de uma constante, né? Então, restringindo o universo das funções, eu dou todo o curso de cálculo naquele universo. Me habilito a falar a linguagem do cálculo, de derivada, de integral, de área, taxa, etc., num universo restrito de funções. Aí eu aprendi isso, aí eu passo para a função do segundo grau. Passo para a função do segundo grau e aí não vai ser em 20 minutos, aí não, vai ser em 2 aulas, vai. Mas eu consigo passar todas as ideias que foram trabalhadas para a função do primeiro grau para a função do segundo grau. Aliás, é isso que se faz nos cursos de física, quando se trabalha o movimento uniforme e depois passa-se para um movimento uniformemente variado. Não é? O movimento uniformemente variado, em que a taxa não é mais constante, mas a taxa da taxa é constante. Né? Enfim, qualquer que seja o assunto que a gente está ensinando, em qualquer nível de ensino, é preciso começar pelas ideias fundamentais. Trabalhar o arcabouço de ideias fundamentais é que garante que a gente vai compreender a estrutura da disciplina e, a partir daí, quem aprende esse fundamental busca naturalmente saber mais. Quem se empolga com o fundamental busca naturalmente saber mais, busca o complemento, busca o suplemento, busca o aprofundamento autonomamente. Agora, a gente, no curso de cálculo, não é? A gente procura dar todas as respostas para tudo que o aluno está interessado e que o aluno não está interessado também. Não é? A brincadeira com os polinômios poderia se deslocar para muito longe. A gente pode dar um curso inteiro sobre a sinceridade dos polinômios. Os polinômios são as figuras mais sinceras do universo da matemática, não é? Essa sinceridade
faz com que toda função queira parecer um polinômio, queira ser como os polinômios, né? A gente quer aproximar funções, desde um seno, um cosseno, exponencial, quer aproximar por um polinômio, né? E por que isso daí? Porque um polinômio tem essa característica que a gente explora há pouco, que é assim, se eu conhecer profundamente num ponto, encontrei uma vez e profundamente conheci ali num ponto, o que quer dizer conhecer profundamente? É conhecer o valor do polinômio, conhecer o valor da taxa, o valor da taxa da taxa, o valor da taxa da taxa da taxa, e por aí vai, mas tudo isso num ponto só. Então, aí eu consigo construir o polinômio na reta inteira, o polinômio a vida inteira. Então, o polinômio não trai ninguém, quem conhece bem, aprofunda o conhecimento num único ponto, generaliza e consegue enxergar o polinômio inteiro, não é? Mas isso é uma conversa fiada, uma tertúlia flácida sobre um conteúdo de matemática para poder a gente chamar a atenção na prática e no uso sobre a linguagem das ideias fundamentais. Pode pôr a outra tela, filho? As ideias fundamentais nem sempre são diretamente atraentes, não é? Aparentes, né? Aparecem direto e atraem. Então, eu vou concluir essa nossa conversa falando de uma outra noção, que é a noção de centro de interesse, não é? É preciso criar centro de interesse para poder ensinar o fundamental e aí desenvolver as competências. Uma coisa que é absolutamente fundamental, o aluno pode não ver isso, não perceber, pode não se interessar. Aí a gente precisa mediar esse conflito e fazê-los ficarem interessados nos assuntos, né? Muitas vezes a gente ouve dizer que os alunos são desinteressados. Eu nunca tive aluno desinteressado. Eu tenho alunos desinteressados naquilo que eu estou oferecendo, mas eles estão interessados em outras coisas. Então, é preciso trazer essas outras coisas para a sala de aula para desenvolver aquilo que nos interessa. Essa é a mediação crucial. Centros de interesse intradisciplinares, disciplinares, transdisciplinares, muitas vezes, né? São coisas simples, mas simples mesmo, acreditem nisso, né? Simples de se ensinar, como, por exemplo, como é que se calcula o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador criado em 1990, é recente, relativamente recente, 30 anos, né? E cuja fórmula de cálculo já mudou meia dúzia de vezes, pelo menos, desde 90 para cá, tentando expressar o significado da qualidade de vida. Se a gente tenta trazer isso para a sala de aula, com o pretexto, né, de ensinar o cálculo do IDH, a gente envolve os alunos em coisas assim, de matemática, de economia, de história, de geografia, de química, de tudo que é matéria, a gente envolve, não é? Interessa os alunos num emaranhado de temas a pretexto de compreender como é que se calcula o IDH. Meios para isso, fácil, procura o PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e cada vez que é divulgado anualmente, assim, a cada 2 anos, o IDH, tem também, se não tem na versão em português, tem na versão em inglês, as fórmulas de cálculo, e a gente fuçando lá, a gente vê quanto do que a gente ensina seria mais interessante se a gente visse, tratasse disso. O GPS, o modo como funciona o GPS, é impossível não se sentir interessado quando você pergunta quem que está ali dentro daquela maquininha, né, me indicando o caminho que eu vou seguir, qual é a mágica, qual é o truque, não há truque, não é? Há fenômenos bem
tramados, fenômenos interessantes, não é? O método do carbono 14 para datação de fósseis é uma coisa simples, mais simples, envolve potência só, não é? Logaritmos, potência, né? As escalas de terremoto, o modo de funcionamento do aparelho de tomografia computadorizada, que é uma criação assim de 1976, então tem 40 e poucos anos aí do tomógrafo, né? Enfim, é fácil hoje a gente que é professor, não é, se debruçar na rede e buscar temas que os alunos às vezes acham interessantes sem associar ao conteúdo escolar, ao conteúdo que eles estudam na faculdade ou na escola em geral, não é? Então, criar esses centros de interesse é uma estratégia complementar das ideias fundamentais. Por quê? Porque nem sempre uma coisa que é fundamental é atraente, não é? E, no entanto, ela precisa ser ensinada, precisa ser aprendida. Aí a gente atrai, é uma estratégia de marketing importante, justa, né? A gente atrai o interesse pelos centros de interesse, não é? E aí, por meio dele, desenvolve as ideias fundamentais. Olha, o tempo já foi longe, o ideal não é apresentar, falar demais, já falei até demais aqui, não é, Roberto? Conversar sobre essas coisas, e eu queria reservar esse tempinho final, pelo menos esses 15, 20 minutos finais, para ver se há alguma questão, alguma coisa que vocês querem colocar aqui em cima da mesa para a gente conversar a partir do interesse de vocês. Tá bom? Certo. Professor, inicialmente eu só queria, primeiro parabenizar pela apresentação, ela certamente sensibilizou aí muitas pessoas, inclusive a mim mesmo. Eu trabalho numa disciplina no ensino superior, e ela é uma disciplina muitíssimo complexa, porque ela trata do metabolismo humano, não é? E eu sempre tenho muita dificuldade de sensibilizar os alunos da importância desse estudo. São alunos de ciências biológicas. E o senhor sabe que esses dias atrás, por uma propaganda de TV, eu escutei uma frase na propaganda de TV dizendo assim: se você sabia quantos gramas de açúcar tinha numa latinha de refrigerante? Incrível. Eu não sabia. E eu ensino todo o metabolismo do açúcar, mas eu não sabia de cabeça o quanto que tinha numa latinha de refrigerante. Uma propaganda de TV me sensibilizou de tal forma que agora, nesse próximo semestre que eu vou iniciar novamente, o assunto é por que engordamos, não é? Então, um assunto tão importante, e que eu deixava aquele ponto que o senhor colocou lá no meio do slide, né? A ideia ordinária, né? Então, de fato, de transformar isso de uma forma que o aluno consiga enxergar esse significado. Por quê? Depois, naturalmente, eu passo para a parte mais complexa, para as questões bioquímicas e etc. Claro. Mas, de fato, do jeito que eu estava conduzindo, eu não tenho dúvida de que eu não estava proporcionando nos meus alunos, que depois terminam a faculdade, têm que comer e se alimentar todo dia. Eu não estava colaborando nem um pouco, na verdade, para a saúde desses próprios alunos. Ou seja, eles não vão saber calcular, nem vão olhar para uma latinha de refrigerante e não vão conseguir sequer calcular o quanto que tem de açúcar lá. Então, esse tema, por meio de uma sensibilização, por uma propaganda de TV, nós que nos aprofundamos tanto em determinado assunto, tanto na parte, vamos chamar assim, científica, muitas vezes perdemos o chão no sentido de começar a sensibilizar, como o senhor colocou no começo, pelaquela ideia fundamental, não é? Então, por que engordamos? Então, se, para todos os efeitos, para cada um de nós aqui, uma latinha de refrigerante que se toma num dia, pronto, você já consumiu toda a quantidade de açúcar que devia consumir no dia. E que já está colaborando
para, eventualmente, prejuízos na sua saúde. Então, assim, isso me colaborou muito, foi sensibilizado inicialmente por uma propaganda de TV, no qual eu não sabia responder aquela quantidade, me fez aí com a sua apresentação e com a da noite de ontem também, a focar mesmo nessa parte de começar com aquela ideia inicial, não é? Começar com tudo aquilo, o porquê daquilo, não é? Para depois, sim, daí as reações metabólicas, eu não preciso eventualmente detalhar, porque elas estão no livro. Elas estão no livro, o aluno pode ler na casa dele, com mais calma, com mais atenção, no ritmo dele. Agora, o importante é adquirir a competência para depois poder descobrir o quanto que aquilo pode fazer mal para a sua saúde ao longo da tua vida. E eu estou falando disso não no ensino superior, isso já devia começar mesmo na 4ª série, fazendo a conta lá de porcentagem de uma latinha de refrigerante. Então, isso é bastante importante em qualquer esfera, em qualquer nível educacional, de começar mesmo por essa ideia fundamental. Então, muito obrigado pela sua apresentação. Eu vou também deixar aberto aqui para os professores que gostariam de fazer algum comentário. Nós temos aí mais alguns minutinhos, acho que dá ainda para mais umas 2 ou 3 perguntinhas, caso alguém queira se manifestar. Muito obrigado. A Fátima Tostes também está dando os parabéns aqui pela sua excelente palestra, dizendo que essa é a definição de competências. É a mesma visão que tenho de competências como pela matemática. Nada como a experiência e competência. Parabéns, professor. Caso alguém queira perguntar, use o microfone diretamente, por favor, ou levante a mão. Enquanto o povo se anima aí, Roberto, uma observação sobre o que você falou, não é? Sim, a gente dá uma aula, e às vezes a gente fica muito feliz quando os alunos aprenderam tudo o que você ensinou naquela aula, não é? Eles aprenderam tudo. Pois bem, mesmo assim, a aula pode ter sido ótima ou pode ter sido péssima. Como que uma aula em que o aluno aprendeu tudo pode ser péssima? Uma aula é ótima quando os alunos entendem o que você fala, não é? Mas, mais do que isso, eles batem assim na cabeça e dizem, poxa vida, como que eu não pensei nisso antes, né? Como que eu não pensei nisso antes? É claro, pô, é claro. Essa foi uma bela aula. Agora, a aula foi péssima se mesmo os alunos tendo entendido tudo, eles dizem assim, putz, mas eu nunca pensaria nisso, né? Não tem chance. Conta mais, professor, que eu estou interessado, mas eu nunca pensaria nisso. Então, a arquitetura da aula não foi boa, não é? Porque o revelar o suplementar, às vezes atrai mais a atenção, mas é penduricalho, não é? Não gera autonomia, ele não sai dali e vai procurar outras coisas autonomamente. Porque a gente está docemente condenado a estudar eternamente, estudar o tempo todo, mas nem sempre na escola, né? A gente vai passar um período na escola e depois é a vida, a gente fica aprendendo coisas. E enquanto a gente está na escola, a gente precisa aprender como se aprende. Enquanto está na escola, dizem para a gente quem é o nosso professor e qual é a matéria que você tem que estudar. Quando você parte para a vida, você que tem que descobrir o que quer aprender mais e você que tem que discernir quem é capaz de ser quem está lhe ensinando alguma coisa. Pode ser no âmbito do trabalho, da família, amizade, aquele que tem alguma coisa para lhe ensinar. E isso você aprende quando você aprende a aprender na escola. Portanto, uma aula que você aprende, mas não aprende como se aprende, está faltando coisa, não é? É isso mesmo. A professora Fátima, por favor. Professor Nilson. Sim. Parabéns pela sua palestra. O senhor é uma pessoa que eu adoraria conversar horas e horas, porque o senhor tem um conteúdo que hoje em dia a gente não encontra em livros, tá? Eu agradeço a sua palestra. O senhor foi, assim, fantástico, tá? E, assim,
gostaria muito de poder conversar e falar mais com o senhor. Estou muito contente pela sua apresentação. Grata. Muito obrigado e vamos fazer isso. A gente, por enquanto, está submetido a essas limitações do online, né? Mas nem essas limitações têm só um lado, de lado ruim, tem um lado bom também, né? Que você tem que aproveitar. Não é torcer para ter a desgraça, mas, por exemplo, nós fazemos, Fátima, toda sexta-feira à tarde, eu acho que o Roberto falou nisso no início, Falei. né? Sim, Seminário, chama Seminário de Estudos em Epistemologia e Didática, é na sexta-feira à tarde, né? Uhum. E tem um site que é só meu nome, nilsonmachado.net, que divulga a programação. O site é só o meu nome, sem ponto nem nada, .net, né? E aí divulga a programação. Mas se você mandar nesse meu e-mail aí, eu mando, né, o link atualmente para, enfim, para esse site, não é? E o que aconteceu? Há alguns alunos nossos que acabam indo para o exterior. E eu tinha duas alunas importantes nos seminários e tudo. Uma mora atualmente na Suíça e a outra mora em Portugal. E isso já faz uns 5, 6 anos, né? E aí a gente perdeu o contato. Perdeu, mas com a pandemia voltou agora, porque o seminário, elas estão quase toda sexta-feira presente, não é? Porque a tecnologia nos ensina essas novas maneiras de estar próximo. Não dá para abdicar o olho no olho ao vivo, não é, Fátima? Não, Mas dá. é outra coisa que não é só uma desgraça, uma coisa ruim. Reclamar das circunstâncias é mais fácil do que assumir a perspectiva de que a gente está aprendendo também alguma coisa com o que está acontecendo. Mas tomara que passe e que a gente consiga voltar a combinar o presencial com a distância. Por falar nisso, não vamos chamar essa educação à distância de ensino híbrido, não, é muito feio o híbrido, viu? Híbrido na natureza, tudo que é híbrido é estéreo, né? Professor, falar de anfíbio, duas vidas, vamos explorar essas duas vidas que a gente tem, do ar e na terra, né? Na terra e na água. Quando o senhor falou sobre o GPS, eu ensino a disciplina que fala sobre a metodologia GPS. E toda vez que eu vou ministrar essa disciplina, eu vejo toda a matemática envolvida e as pessoas não dão valor. Isso é muito, mas muito conteúdo. Tá? Mas, olha, parabéns, não vou me alongar. Tá? Não, mas, Fátima, você... vou mandar um e-mail para o senhor, porque eu quero manter o contato, sim, tá? Mantenha, por favor. E no dia que quiser assistir a algum dos seminários, enquanto está sendo online, é só me mandar um e-mail que a gente manda o link. Né? Pode deixar. Eu já vou copiar até aqui o seu e-mail, que aí fica mais fácil, e eu vou... Sim, mas a história do GPS que eu te falei é o início, não é? Você certamente deve dar um curso e você aprofunda e tudo, mas a ideia bem inicial de interseção de 3 esferas, não é? Ele faz isso. E, né? O pior, o mais complexo dentro do GPS, que hoje se chama GNSS, né? O ajuste das informações. Não é como ele funciona, e sim o ajuste do que ele nos fornece, que é a coordenada do ponto, a localização do posicionamento. Isso é lindo, fantástico. Tá? Legal. Nós vamos conversar muito. Vamos, se Deus quiser. Tá bom, se Deus quiser, e logo ao vivo aí. Viu? Tá bom. Tá certo. Então, professores, não se esqueçam de preencher o formulário para depois a gente, na Prograde, emitir o certificado automático. O link já foi colocado aí para vocês, não é?
Professor, mais uma vez agradeço muito a sua contribuição conosco aqui da Fundação Santo André e podemos nos encontrar mais vezes aqui, certamente. Depois nós vamos, no material que foi enviado da programação, tem lá os seminários que o senhor disse que tem lá na Universidade de São Paulo, para aqueles docentes que quiserem e puderem algum dia participar, e depois nós vamos disponibilizar este material do professor, junto com a sua apresentação gravada, para caso alguém que perdeu possa ver também, e, naturalmente, participar aí. Tem nós colocamos aí, Fátima, e nesse primeiro tem um e-mail aqui do professor, tá vendo nesse slide? Nesse primeiro slide tem um e-mail. E tem o site. E tem o site também. Então, para maiores comunicações aí, vocês podem entrar em contato aí para saber quando que vai ser o próximo evento lá dentro desse seminário. Sábado, nessa sexta 13 já recomeça. Já recomeça. Isso. Professor, mais uma vez, muito obrigado, então, pela sua colaboração. Valeu. Nós agradecemos muito. Certamente, todos vamos aproveitar muito as suas contribuições. Nós estamos recebendo aqui no chat vários professores se manifestando, agradecendo pela sua palestra, dando os parabéns, e, mais uma vez, então, nós só temos ali a agradecer por essa excelente palestra, tá bom? Uma boa noite para o senhor e, prezados professores... Boa noite para vocês todos aí, e até a próxima aí, ao vivo ou à distância, tá? Isso mesmo. Muito obrigado. Parabéns para o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigada, nós te agradecemos. E vamos se encontrar sim, professor Nilson.